Boa tarde, galera. Continuando então nossos estudos, vamos aqui para o próximo subtópico: perdas/recusas. A definição de perda e recusa deve ser feita antes do início da coleta de dados e todos os entrevistadores devem ser orientados em como proceder mediante uma dessas situações. Então, como o entrevistador vai agir quando houver perdas ou recusas da entrevista para o diagnóstico? Uma definição operacional muito utilizada para a perda tem sido a não localização do indivíduo no domicílio após 3 tentativas em dias e horários distintos. Então, o que em geral é considerado uma perda? Você vai na casa da pessoa em 3 dias, em 3 horários distintos, e a pessoa não está lá. Aí é assinalado que aquele questionário daquela pessoa que seria entrevistada foi uma perda. Para recusas, o critério de número de tentativas adotadas tem sido o mesmo, porém, neste caso, o indivíduo foi localizado e não manifestou interesse em participar do estudo. Abaixo algumas sugestões para situações de perdas e recusas. Então, o caso de recusas são os casos onde você vai até o indivíduo, entretanto, ele não tem interesse de participar. Então, você tenta 3 vezes em 3 horários distintos, ver se consegue fazer com que ele participe do questionário, entretanto, ele se recusa e com isso deve-se respeitar a vontade do entrevistado também, e aí é assinalado naquele questionário que houve a recusa em realizar o diagnóstico. Abaixo algumas situações de perdas e recusas. Em caso de perda/recusa, anotar na folha de domicílios, porém, não desistir antes de, no mínimo, 3 tentativas em dias e horários diferentes, pois não há possibilidade de substituir o entrevistado por outro. Então, a importância de ir atrás e tentar fazer com que aquele entrevistado responda as questões, portanto, quando não for possível, aí anotar, né, a perda e recusa, porque é importante a resposta, porque não há possibilidade de substituir aquele entrevistado. Caso não tenha ninguém em casa, perguntar se pelo menos 2 vizinhos qual o telefone do morador e qual o melhor horário para encontrá-lo em casa. A entrevista poderá ser agendada por telefone ou o entrevistador deverá retornar no dia e horário informado pelo vizinho. Então, aqui buscar meios para encontrar aquela pessoa para ser entrevistada. No caso de recusa, dizer que você entende o quanto a pessoa é ocupada e quando responder a um questionário pode ser cansativo, mas deve insistir em esclarecer a importância do trabalho de sua colaboração com educação e reiterar a importância de sua participação. Então, em caso de recusa, você orienta a pessoa, né, que vai levar um tempo e a importância de se responder aquele questionário. Tudo isso com bastante educação. Lembre-se, muitas recusas são temporárias, ou seja, é uma questão de momento inadequado para o participante. Possivelmente, em outro momento, a pessoa poderá aceitar responder o questionário. Então, talvez seja só o momento que é inoportuno e então seja possível agendar para um outro horário para que ela participe desse diagnóstico. Na primeira visita sem sucesso, deve-se tentar preencher pelo menos os dados de identificação, sexo, idade, cor da pele, escolaridade, etc., com algum familiar. Isso permitirá caracterizar o grupo de perdas e recusas e avaliar se esses possuem características semelhantes aos entrevistados. Então, mesmo se houver casos de perda e recusa, a gente vai tentar adquirir o máximo de informações que consegue daquela pessoa que seria entrevistada. Então, tudo que a gente puder anotar ali naquela entrevista dos dados da pessoa que seria entrevistada, a gente vai anotar. Em caso de recusa, o entrevistador deve anotar e informar a informação para o seu superior. O superior de campo poderá ajudar a fazer uma nova tentativa antes que o indivíduo seja considerado uma recusa. Então, em caso de recusa, você fala, né, para o seu supervisor daquela área e o supervisor pode tomar algumas providências antes de ser considerado por fim uma recusa totalmente. Então agora a gente vai aqui para as figuras.
A figura 29.1 é um exemplo de questionário. Então, na primeira pergunta aqui, é trazido: neste ano, a criança frequentou alguma creche ou escolinha? Aí você marca, neste ano, a criança, né, se frequentou e por quantos meses. Então, aqui você marca de 0 a 9, assinalando no círculo. A criança está com diarreia hoje? Assinala sim ou não. A criança teve diarreia nas últimas 2 semanas? Aí você fala o dia da semana de 2 semanas atrás. Então, desde 2 semanas atrás, ela teve diarreia? Aí você assinala sim ou não. Se a resposta for não, você pode pular todas essas. Mas se for sim, aí você continua as perguntas. Você deu para a criança alguma coisa de beber para tratar a diarreia? Aí não, sim, ou não se aplica. Esse NSA quer dizer que a pergunta não se aplica para aquele momento, mas aqui você assinala. A resposta que for sim, você continua. O que deu para a criança beber? E nesse momento aí, de acordo com as respostas, você assinala sim, não se aplica ou ignorado. O entrevistado ignorou aquela resposta. Aí, dentre as opções do que deu para a criança beber, soro caseiro feito com colher, medida plástica, soro caseiro feito com punhado de açúcar e pitada de sal, outro soro caseiro, soro de pacote, soro comprado na farmácia. Aí você assinala aqui. Aqui temos outro exemplo de questionário. Então, aqui, o bloco B, adolescentes. Esse bloco deve ser aplicado a adolescentes de ambos os sexos, de 10 a 19 anos, 11 meses e 29 dias. E desse lado a etiqueta de identificação. Então, você coloca o nome do adolescente, o nome do pai é o responsável, o nome da mãe é o responsável. A primeira pergunta: tu estás estudante nesse ano de 2011? Não. Se a resposta for não, você pula para a pergunta B5. E se sim, você continua. Em que colégio ou universidade tu estudas? Aí pode ser não se aplica ou então coloca o nome do colégio ou universidade. Desde dia da semana passada, tu praticaste alguma atividade física ou esporte sem contar as aulas de educação física? Aí não ou sim, e você assinala aqui. Então temos o quadro 29.2 com um exemplo de orientações que uma questão deve conter no manual de instruções. Então são as orientações ali para você orientar o entrevistador sobre aquela pergunta. Então aqui um exemplo da pergunta 1. Desde mês do ano passado, o senhor baixou em algum hospital? A palavra mês refere-se ao mês de aplicação da entrevista. Por exemplo, se a entrevista estiver sendo aplicada no mês de outubro, pergunta: desde outubro do ano passado? Então aqui orientando o que esse mês aqui significa e continua. Essa pergunta refere-se à internação hospitalar, ou seja, se o indivíduo esteve hospitalizado nos últimos 12 meses que antecederam a entrevista, incluindo internação para parto. Considere a hospitalização como tendo ficado mais de 24 horas no hospital. Se a resposta for não lembro, repita a questão. Se o entrevistado relata novamente a mesma resposta, codifique com 9 IGN, que é o ignorado. Então aqui a gente vai para o próximo tópico, que vai ser agora a seleção da amostragem. Em geral, não é necessário estudar a população inteira para se obter informações úteis e válidas sobre ela. Então, para se ter o diagnóstico em saúde, a gente não precisa estudar 100% daquela comunidade. A gente pode escolher uma amostragem de pessoas e essa amostragem vai ser realizado a escolha dessa amostragem por alguns métodos que a gente vai ver, e a partir desses métodos vai dar um parâmetro geral sobre como é a comunidade no todo. O estudo de uma amostra tem várias vantagens práticas, em particular porque o número de indivíduos que precisam ser entrevistados ou examinados é menor. Porém, quando se usa uma amostra, é necessário assegurar que os indivíduos incluídos nessa amostra são representativos da população que está sendo investigada. Então, aqui se atentar sempre que essa amostra, essa porção da comunidade que vai ser escolhida, ela vai representar a comunidade como um todo. Então, que não vai ter vieses nessa parte da comunidade que foi escolhida.
há vários métodos para selecionar uma amostra, que são os métodos de amostragem. Então, esses métodos de amostragem vão permitir que se selecione pessoas dentro dessa comunidade e que essas pessoas selecionadas representem mais fielmente, né, toda o resultado dessa comunidade. Então, aqui explicando o que é amostragem probabilística. Possui alta capacidade de generalização, pois a escolha dos indivíduos da amostra é dada de forma aleatória, permitindo que cada sujeito tenha uma probabilidade específica de seleção. Alguns tipos de amostragem probabilística são. Então, essa amostragem probabilística vai pegar de forma aleatória esses indivíduos e, por ser de forma aleatória, vai evitar ter alguns vieses dessa escolha, já que é, né, de forma aleatória, e com isso vai permitir uma representação da comunidade como um todo nesta amostragem que vai ser estudada. Então aqui traz alguns tipos de amostragem probabilística, que são, primeiro, a amostragem aleatória simples. Nesse caso, vocês listam todos os indivíduos elegíveis para o estudo e, por meio de um sorteio aleatório, seleciona-se um subconjunto que formará a amostragem do estudo. Então, você lista todos os indivíduos daquela comunidade e, por meio de um sorteio, você seleciona determinada quantidade daqueles indivíduos. Então, de forma totalmente aleatória, você seleciona esses indivíduos e nesses indivíduos vai ser realizada a entrevista. Outra amostragem é a amostragem sistemática. É uma variação da amostragem simples, em que, por meio de uma lista de indivíduos, seleciona-se o primeiro indivíduo de forma aleatória e os demais por meio de um intervalo de sessão pré-estabelecido. Então, você também pega todos os indivíduos daquela comunidade e seleciona, por exemplo, a cada 5 a gente vai escolher. Então, faz, por exemplo, uma lista com todos os nomes, pega o primeiro nome, salta o segundo, o terceiro, o quarto, pega o quinto nome, salta o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, pega o 10º nome, e é um exemplo de uma amostragem sistemática. Então, com intervalos pré-estabelecidos, você vai selecionar essa amostragem. Outro meio é a amostragem aleatória estratificada. Divide-se a população em estratos de acordo com determinadas características, como nível socioeconômico, sexo ou cor da pele. A partir de então, utiliza-se o processo de amostragem aleatória simples para cada estrato. A estratificação pode ser ponderada, de acordo com o endereço do investigador. Então, nesse caso, você pega a população como um todo, que será estudada, divide ela em estratos, né, de acordo com algumas características, como nível socioeconômico, sexo, cor, pele, e nesses grupos, né, nesses nível socioeconômico, eu, por exemplo, sexo, aí você pode fazer essa divisão, e nessa divisão, nesse grupo feito com indivíduos do mesmo sexo, você vai aplicar a amostragem aleatória. Então, nesse grupo de mesmo sexo, você seleciona pessoas aleatórias por meio de sorteio. E assim vão ser selecionadas as pessoas que vão participar da entrevista. Amostragem por conglomerados. Amostragem aleatória simples, cuja unidade de amostragem é um grupo de indivíduos, conglomerado da população, como postos de saúde, escolas, setores sentenciários, etc. Então, por conglomerados, o que você vai fazer? Vai pegar esses indivíduos da população como um todo, mas apenas os indivíduos que formam um grupo que são conglomerados. Por exemplo, os indivíduos que frequentam os postos de saúde. Então, vai pegar os indivíduos daquele posto de saúde e aplicar a amostragem aleatória simples. Ou os indivíduos de tal escola. Então, vai pegar aquela escola e aplicar a amostragem simples naquela escola. E assim por diante, selecionando uma população específica dentro daquela comunidade. Amostragem em múltiplos estágios. Combina todos os métodos acima. Por exemplo, uma série de escolas aglomeradas é identificada e uma amostra aleatória delas é selecionada. Depois, dentro de cada escola é selecionada uma amostra aleatória dos alunos, essa amostra é estratificada por séries escolares. Então, nesse método de amostragem em múltiplos estágios, você vai somar todas as amostragens simples. Aqui deu exemplo. Você vai pegar várias escolas e identificá-las e uma amostra aleatória delas é selecionada. Então, vai selecionar por amostra aleatória
E dentro de cada uma das escolas, vai selecionar de forma aleatória os alunos daquela escola. E dentro desses alunos selecionados, vai estratificar pelas séries escolares de cada aluno. Então, aplicando todos os métodos para abranger, né, uma amostragem específica para a realização daquele estudo. Então, agora, nesse próximo tópico, seleção e treinamento de entrevistadores. Então, as pessoas que vão realizar a entrevista, que vão aplicar o questionário, elas também precisam ser selecionadas e treinadas. Então, como vai ocorrer essa seleção e esse treinamento? Inicialmente, deve-se estimar quantos entrevistadores serão necessários para a coleta de dados, de acordo com as definições logísticas do estudo e com o tempo previsto para a duração da coleta de dados. Então, vamos ver quantas pessoas, quantos entrevistadores vão ser necessários para realizar o diagnóstico. Deve-se dar preferência pela seleção de entrevistadores que tenham segundo grau completo e disponibilidade de tempo, incluindo finais de semana. Então, aqui já bem explicativo, né? Após a seleção, os entrevistadores aprovados devem ser submetidos a um treinamento em conjunto. Então, após selecionar os entrevistadores, eles vão passar por um treinamento para que os questionários sejam aplicados todo com uma metodologia certa, né, correta. Então, vai explicar como aquele entrevistador deve realizar a entrevista. A duração desse treinamento dependerá da extensão e complexidade dos instrumentos que serão utilizados, bem como da experiência prévia dos entrevistadores. Então, cada treinamento vai depender do método como a pesquisa vai ser realizada. Em geral, é preferível descartar entrevistadores que tenham terceiro grau na área da saúde para evitar que a maior autonomia inerente a esses indivíduos possa enviesar a padronização no momento de coleta de dados. Então, descartar os indivíduos que sejam muito especializados na área da saúde para evitar o enviesamento e apresentar uma maior padronização da coleta desses dados. O treinamento consiste em apresentação geral do projeto de pesquisa. Então, primeiro você vai falar o que consiste a pesquisa, né? Treinando em técnicas de entrevista, treinamento em técnicas de entrevista. Então, treinar eles para realizar a entrevista, leitura explicativa do questionário e do manual de instruções e roleplays. Então, você vai ler o questionário que vai ser aplicado, o manual, que são aquelas explicações, e pode fazer simular entrevista, né, para ver como será ali no momento. Ao final do treinamento, deverá ser aplicada uma prova teórica para avaliar o desempenho dos candidatos em termos de conhecimento da logística do estudo, interpretação de quesitos específicos de questionário e codificação adequada das respostas. Então, vai ser realizada uma prova para esses entrevistadores. Esta avaliação final servirá para a escolha dos entrevistadores que irão imediatamente a campo e daqueles que ficarão em lista de excedentes, podendo ser chamados assim se houver existência. Então, os entrevistadores vão realizar essa prova e os que tiverem melhores resultados vão ser chamados para realizar as entrevistas e os demais ficarão como excedentes. Então, agora, aplicação, preenchimento e codificação dos questionários. Então, vai ser dividido esse tópico vai ser dividido em subtópicos e o primeiro subtópico é o subtópico da aplicação. O entrevistador deverá ler as perguntas para o entrevistado exatamente como estão escritas. Sugere-se que, ao elaborar o questionário, as frases que deverão ser lidas estejam todas em negrito. Isso facilitará a padronização da explicação do questionário. Então, o entrevistador deve ler todas as respostas, né, em voz alta, e todas as respostas devem estar em negrito para facilitar a aplicação do questionário. Se for preciso, deve-se ler novamente a pergunta para o entrevistado. Se ainda assim ele não entender, o entrevistado deverá recorrer às instruções específicas da pergunta no manual de instruções. Então você lê, pode repetir. Se por fim a pessoa não entender, você recorre ao manual e vê o que deve ser feito nesse caso. É importante que o entrevistador seja treinado para que não demonstre censura, aprovação ou surpresa diante das respostas. Então, treinar bem o entrevistador para que todas as mais diferentes respostas que ele possa receber, ele não
demonstra, né, censura, aprovação ou surpresa diante das respostas. O motivo da entrevista é obter informações e o entrevistado não deve influenciar as respostas, emitir sua opinião e tampouco fazer julgamento de valor. Então, o entrevistado deve ser bem neutro na sua função ali e não julgar as demais respostas que ele vai receber. As entrevistas face a face são as mais utilizadas e, nesse caso, o entrevistado deverá se posicionar em frente ao entrevistado, evitando assim que esse leia as perguntas e respostas antes de serem aplicadas. Então, sentar um de frente ao outro e o entrevistador se atentar para que o entrevistado não leia as perguntas e as respostas que serão feitas durante esse questionário. Preenchimento. O Personal Digital Assistant, PDA, também conhecido como computadores palm-tops ou Personal Data Assistants, são equipamentos móveis que vêm progressivamente substituindo os questionários em papel em estudos de campo. Em nosso meio, no entanto, o seu emprego ainda é pouco frequente. Então, existem já aparelhos móveis que ajudam na realização desses questionários, mas no nosso meio ainda é pouco frequente a utilização destes. No caso de questionários em papel, os entrevistadores devem cuidar bem de seus formulários, utilizando sempre a prancheta na hora de preencher as respostas. Sugere-se que os questionários e formulários de papel sejam preenchidos a lápis com muita atenção, usando borracha para as devidas correções. Então, tomar muita atenção, né, nos questionários que forem ser escritos e dar preferência para utilizar lápis. Se por acaso errar, fazer as devidas correções. Letras e números deverão ser escritos de maneira absolutamente legível, sem deixar margem para dúvidas. De preferência, deve-se utilizar a letra de forma. Então, indicar bem, né, para que os entrevistadores escrevam direitinho para não gerar dúvidas na hora de ler essas entrevistas. Os entrevistadores deverão ser avisados de que, caso alguma resposta fique em branco, ele terá que voltar ao local da entrevista, portanto, não deve confiar na memória, deixando para registrar informações ao término da entrevista. Além disso, não devem encerrar a entrevista com dúvidas ou questões por preencher. Nesse caso, devem tentar obter o máximo de informações possível e anotar por extenso no questionário. O supervisor de campo poderá auxiliar na codificação quando os questionários lhe forem devolvidos. Então, sempre o entrevistador deve anotar no momento ali que está realizando a entrevista, não confiar na memória, né? Anotar tudo e nunca deixar uma questão em branco. Sempre, para todas as respostas que poderão vir a acontecer, vão existir códigos para que ele coloque ali na entrevista. Nunca a resposta vai ser deixada em branco, porque se for deixada em branco, vai ser interpretado que aquela pergunta não foi realizada e com isso o entrevistado precisará voltar ao entrevistado e realizar essa pergunta novamente. Então sempre vai haver códigos para que o entrevistador sinalize ali como foi a resposta daquela pergunta, mesmo se não houver uma resposta, se a pessoa não lembrar, haverão códigos para que ele deixe claro isso no questionário. Então, o código dos questionários. Cada questionário deverá ter um número único de identificação. Então, cada um dos questionários de determinadas pessoas haverá números de identificação destes. Este número poderá ser a composição do número do setor censitário, seguido pelo número da família, da pessoa e do entrevistador. Ou seja, ainda um número gerado por um código de barras que posteriormente será lido durante a digitalização dos dados. Então aqui deu dois exemplos de códigos, né, que pode utilizar esse código formado pelo setor onde a pessoa está trabalhando, seguido pelo número da família, número da pessoa e do entrevistador, ou então por um código de barras, onde cada entrevistado terá o seu número de código de barras e assim vai separar, cada entrevista vai ter seu número único, né? A codificação dos questionários deverá ser feita a lápis no momento da entrevista e no final do dia, após revisão, os questionários deverão ser codificados a caneta. Então, ali no momento, se faz tudo a lápis e só depois que houver uma revisão de que está tudo correto, aí sim passa a caneta para deixar tudo registrado e permanente.
As questões abertas, aquelas que são respondidas por extenso, não devem ser codificadas. Isso será feito posteriormente. Então, as questões que é necessário escrever por extensa a resposta, não haverão códigos nelas, será necessário escrever realmente palavra por palavra por extenso, para que não haja dúvidas sobre qual foi a resposta. Caso seja necessário fazer algum cálculo, esse não deverá ser feito durante a entrevista, pois a chance de erro é maior. Então, apenas anotar os dados ali do cálculo, mas deixar para realizar o cálculo mesmo depois, para evitar que ocorram erros durante a entrevista. É muito importante que se evite deixar respostas em branco. Para tanto, devem ser aplicados códigos especiais. Então, algumas perguntas realmente não vão ter respostas, e para isso existem alguns códigos que o entrevistador vai colocar naquela pergunta, como, por exemplo, esses códigos especiais, que é o MSA, que é o não se aplica, ou seja, aquela pergunta não se aplica para aquele contexto daquele entrevistado, ou que pode ser também colocado 8,38.888, que é esse código também para não se aplica. Esse código deve ser usado quando a pergunta não pode ser aplicada para aquele caso ou quando houver instrução para saltar uma pergunta. Então, se coloca esse código ou NSA 8,38.888. Questões saltadas não devem ser deixadas em branco durante a entrevista, pois podem gerar dúvidas no momento da codificação. Pode-se passar um traço em diagonal sobre essas questões e codificá-las posteriormente. Então, não precisa fazer ali a codificação no momento, mas deve-se deixar claro que é necessário fazer aquela codificação. Então, por exemplo, aqui, passar um traço sobre aquela questão e depois você codifica ela com o código correto. Outro código que pode ser usado é a ignorada, IGN, que é igual a 9,99,999. Esse código deve ser usado quando o entrevistado não souber responder ou não se lembrar. Antes de aceitar uma resposta como ignorada, deve-se tentar obter uma resposta ainda que aproximada. Se ela for vaga ou duvidosa, deve-se anotar por extenso e discutir com o supervisor. Usar a resposta ignorada somente em último caso. Então, esse ignorado é para quando a pessoa não se lembra ou não sabe a resposta. Entretanto, a gente vai tentar extrair o máximo possível daquela resposta. Então, mesmo se ela não se lembrar, escrever por extenso ali o máximo que ela se lembra. E usar realmente o ignorado só em último caso. Então, a gente vai parando essa parte por aqui. Vai ter a continuação com o próximo subtópico, padronização de medidas. Espero que todos tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no canal. Siga a gente no Instagram e muito obrigado por terem assistido e ficado aqui com a gente. Até a próxima.